A estratégia de live semanal do Pedro Sobral é uma das estratégias mais inteligentes do nosso mercado e nesse vídeo eu quero trazer um pouco desse meu raciocínio em cima da estratégia do Pedro Sobral, analisar rapidamente alguns dos pontos principais dessa estratégia, né, o que eu vejo de fora, alguém que acompanha o Pedro Sobral desde o comecinho, desde as primeiras lives lá. Eu acho que eu comecei a acompanhar ele na live 4 ou na live 5, se eu não me engano. Faz um bocado de tempo, pude acompanhar, pude ser aluno do Pedro, pude aprender tráfego pago com ele lá atrás e para mim é certamente um dos profissionais mais competentes desse mercado, mais disciplinado desse mercado. E vai ser um prazer compartilhar com você aqui um pouco desse pensamento, um pouco de como o Pedro Sobral consegue, de uma forma fantástica, unir marketing, produto e vendas em uma única ação semanal. Então eu vou desconstruir isso daqui com você, né? Aqui eu e você nesse bate-papo, e eu entendo que essa análise pode fazer muito sentido para quem também busca vender infoproduto, para quem busca vender o seu conhecimento ou até venda de serviços também, certo? Então, no final, eu quero te ajudar a entender se isso faz sentido para você ou não, né? Como que você pode aplicar isso para você e tudo mais. Muito bem, então, dito tudo isso, o Pedro Sobral, para quem não conhece, ele é um gestor de tráfego, né? Dá para dizer, hoje em dia, muito mais do que um mero gestor de tráfego, é um empresário, é um professor, né? É um dos mais bem-sucedidos no nosso mercado, está entre lá os players que mais vende na Hotmart, se eu não estou enganado, e é um cara que é referência para muita gente, com todo o mérito do mundo, né? Eu acho que ele faz um trabalho fantástico e vou buscar então desenvolver aqui com você, mas como eu ia dizendo, é esse cara que é um gestor de tráfego muito competente, que começou lá atrás e foi, dá para dizer com bastante segurança, que foi um dos grandes responsáveis por popularizar o trabalho do gestor de tráfego, né? Ou até oficializar essa profissão, por assim dizer. Dito tudo isso, ele faz lives semanais. Lives semanais, isso vem desde o dia 1, né? Então, se você entrar no canal do Pedro Sobral, o canal do Subido, se eu não me engano agora, acho que esse é o nome do canal ali onde ele fala de marketing digital, você vai ver lá que todo início de live ele reforça há quanto tempo ele está fazendo aquelas lives semanais, sem faltar uma semana. Então, putz, faz anos aí, eu acho que desde 2018 ou desde 2019 que ele começou. E, bom, essa é a base. São lives semanais. Ele faz isso desde, né, foi assim que ele começou. E dá para se dizer que, na minha análise, foi o principal essa ação semanal foi a principal responsável por fazer ele chegar onde ele chegou. Essa constância das lives. Eu acho que é o cerne de tudo. E é por isso, inclusive, que eu quero desconstruir a estratégia com você nesse vídeo. Muito bem. Qual que é a primeira ideia que eu quero trazer aqui para você? Desde o dia 1, ou desde a primeira semana, das primeiras semanas de live semanal do Pedro, ele capta lead. Ele basicamente, aqui vou trazer um termo para quem entende um pouco mais de lançamento, mas basicamente, na minha visão, ele faz um lançamento semente toda semana, certo? Então, se você observar, ele tem uma live, certo? Com data, hora marcada, acontece no YouTube. Cada live tem uma proposta de valor específica. Uma hora ele está falando sobre Google Ads, outra hora ele está falando sobre estratégia de conteúdo, né? Então ele começou a abrir mais a comunicação dele. Outra hora ele está falando de captação de lead para lançamento. Outra hora ele está falando das qualidades de um bom gestor de tráfego e coisas do tipo. Mas tem ali um tema central toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário. E o ponto é que 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele está captando lead apontando para a aula. Se você jogar no Google, eu não vou me dar o trabalho aqui de mostrar essa página para você e tal, mas se você jogar no Google lá, Pedro Sobral, aula semanal, provavelmente você vai encontrar uma página de captura que divulga essa aula semanal. E ele faz uma divulgação bastante inteligente também, que faz com que ele economize, ou a equipe dele economize trabalho, porque ele divulga essa live semanal como se fosse um programa, não é? Como se fosse um quadro, né? Imagine um programa de televisão, né? Eu gosto de falar bastante nesse esquema, né? Já no meu antigo curso Máquina de Seguidores Engajados, eu falava sobre isso, sugeria dessa forma, você encarar ali o seu conteúdo pilar,
o conteúdo mais longo que você vai fazer, como se fosse um programa de televisão. Então, se você imaginar, o Pedro Sobral, ele tem o programa dele, que acontece no dia tal, na hora tal, e passa no canal de televisão YouTube, certo? Aí o que ele faz? Ele fica divulgando esse programa. Só que, como para economizar esforços, ele capta lead divulgando o programa e não o episódio específico do programa. Porque se fosse assim, ele teria que mudar a comunicação dele e especificar a comunicação dele toda semana, ficar mudando. Isso daria um trabalho maior do que ele já tem, do que a equipe dele tem de ficar ajustando os anúncios, as campanhas, as páginas e assim consequentemente. Então o que ele faz? Ele só divulga esse programa, né? Aula de tráfego, ou aprenda a fazer anúncios online, alguma coisa assim que ele usa. E cara, ele está captando lead o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está captando lead. Eu lembro desde o início, lá, desde as primeiras semanas, como eu ia dizendo, ele capta lead. Então, esse para mim é um dos principais pontos que faz a estratégia dele de live semanal ser tão inteligente. Porque desde o comecinho ele está construindo audiência própria. Ele está estreitando o relacionamento com um público novo ou não em um canal de comunicação que ele tem domínio, que é o e-mail. Não existe algoritmo, não existe uma big tech, não existe uma plataforma ali que vai determinar com o algoritmo se o e-mail do Pedro Sobral vai chegar para os alunos, para os seguidores dele ou não, certo? Claro, você nunca tem 100% de taxa de abertura, sempre ainda tem, né, o livre-arbítrio do lead de abrir ou não o seu e-mail, mas pô, você garante que está entregando o e-mail. Nas redes sociais isso não acontece. Então, para mim, essa é a principal, né? Até porque na minha comunidade conteúdo.org é aonde eu bato na tecla, né? O principal, vamos dizer assim, enfoque da minha comunidade é essa pertinência, relevância, preocupação de construirmos audiência própria desde o dia zero. Há casos e casos, modos e modos de fazer, mas o do Pedro Sobral eu vejo que é bastante inteligente, essa estratégia de live semanal, porque ele está o tempo todo. As aulas dele, as lives dele são terça-feira. Então, ele fica, vamos dizer, de quarta até a próxima terça, quando vai acontecer a aula, captando lead, divulgando a aula que vai acontecer na semana seguinte, né, a próxima aula. E assim sucessivamente, ele nunca para de fazer isso. Certo? Fenomenal, assim, fantástico, fantástico. Ele apoia, né, talvez ali a maior parcela do orçamento dele, né, a maior porcentagem do orçamento dele gasto com anúncios, talvez arrisco dizer que seja dedicado para a captura de lead e para a divulgação das lives. E aí a gente vem para a segunda ideia, né, um pouco do que eu já mencionei na ideia anterior. Ele faz das aulas semanais o seu conteúdo nuclear. E o conteúdo nuclear é o termo que eu utilizo dentro da comunidade, conteúdo.org, para definir esse tipo de conteúdo que é mais longo, não é? Que demanda mais energia do criador para ser feito, porque ele precisa desenvolver um raciocínio maior, precisa abrir oportunidade de aprofundar, abrir oportunidade do espectador ou do leitor do outro lado da tela passar mais tempo com o conteúdo. Então esse conteúdo nuclear, eu chamo de nuclear porque ele é o núcleo que depois pode ser desmembrado para o que eu chamo também de conteúdos atômicos, que são os conteúdos menorzinhos, certo? Então, ele faz do conteúdo nuclear, que é a live, o cerne da sua comunicação. Essa é a minha forma de ver, pelo menos. Onde o Pedro Sobral começou? Hoje, se você for analisar, pô, é um negócio aí multimilionário, eu sei lá quantos milhões ele fatura por ano, é um negócio gigantesco. Se eu não me engano, eu vi ele falando numa live que tem mais já de 200 funcionários na empresa dele, junto com o da Priscila Zillo, etc, etc. É um negócio enorme. Então, se você analisa hoje, talvez você não consegue pegar as nuances que fizeram ele chegar onde ele chegou. E é isso também um pouco do que eu estou tentando descrever nessa breve análise que eu estou fazendo, não é? Eu vejo que essa estratégia de live semanal foi ali, talvez o 80-20 da coisa, né? O pouco que ele fazia, que não é pouco, mas é a tarefa que ele fazia, que trazia 80% dos resultados. Então, na minha visão, o que fez ele chegar onde ele chegou, onde a gente vê hoje um monte de coisa, um monte de atividade, postagem nas redes sociais, né? Vídeos criativos, parcerias com outros players, etc, 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 tudo isso começou com a live semanal, que se mantém até hoje. Então, ela é o núcleo.
certo? A live semanal é o núcleo de toda a comunicação dele. A partir dessa live que acontece com uma data específica, no horário específico, toda semana, ele vai desmembrando a comunicação dele para outras coisas. E isso é fantástico, não é? É fantástico porque ele otimiza o tempo dele. Eu lembro, eu não sei como está agora, não é? Mas eu lembro lá atrás, quando eu acompanhava mais de perto as lives, ele falando que ele tinha uma certa disciplina de se manter gestor de tráfego. Mesmo com o sucesso inicial da comunidade, ele buscava atender clientes, ele buscava fazer as campanhas de tráfego, porque era assim, no campo de batalha, que ele conseguia trazer as coisas, trazer a matéria-prima, vamos por assim, para produzir as aulas, né? Para ser um bom professor, para ensinar ali como é que se faz tudo isso. Por que eu digo isso? Porque, de algum modo, a aula, ela compunha um ponto específico da agenda dele, né? Era uma demanda que ele tinha, mas não era a maior demanda de trabalho. Então é bastante inteligente porque ele tinha esse compromisso. Mas arrisco dizer, não sei como está agora, mas arrisco dizer que por muito tempo, a maior parte do tempo dele era gasto atendendo clientes. Era gasto fazendo as campanhas para outras pessoas. E então ele mantinha esse compromisso das aulas. E isso é possível porque ele centralizava a comunicação dele, a operação dele, a marca pessoal dele em cima desse único ponto. O que nos leva para a terceira ideia, que também é fantástica. É a terceira ideia que eu trouxe aqui que eu acho que faz sentido você pensar, refletir aqui junto comigo. Veja, esse esquema, essa rotina que ele faz de produzir uma nova aula toda semana e, além disso, ele faz a aula ao vivo no YouTube, de graça para qualquer pessoa ver. Deixa ela disponível por 7 dias e depois tira a live do ar, certo? Isso também é genial, porque você implica uma urgência para assistir a aula, você implica uma escassez naquele conteúdo, valorizando substancialmente o material que ele está disponibilizando de graça. Então, para o desavisado, para o cara que ainda não conhece direito o trabalho do Pedro e tal, não sei o quê, ele já tem um empurrão a mais para começar a, cara, dar uma olhada nisso aqui, entendeu? Você não vai dar mole, porque eu vou tirar do ar logo. Então, claro, com um bom trabalho, escolhendo a thumb, né? Fazendo a thumb, fazendo o título, escolhendo o tema, produzindo ali bem a introdução das lives e tudo mais, isso tudo ajuda, é claro. Mas esse elemento de urgência e escassez que ele coloca nas aulas é genial. E se eu não estou enganado, ele faz isso lá desde o começo, desde as primeiras lives, lá, sei lá, das primeiras 10 lives já tinha isso daí. E o que é interessante nesse ponto? E aqui também é uma jogada de mestre, na minha opinião, é de fato genial, sem exagero. Dessa forma, ele está, primeiro, criando a audiência, ele está construindo a audiência, está atraindo a audiência nova, certo? Por quê? Porque ele está divulgando a aula semanal, com campanhas de anúncios, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de modo que sempre haverá uma aula na terça-feira às 15 horas, se eu não me engano. Esse é o horário que ele utiliza. Então ele está sempre divulgando isso, Está captando lead. Então ele faz essa propaganda de aprenda a fazer anúncio online, aula semanal, tal, não sei o quê. Beleza, ele vai divulgando 24 horas por dia, 7 dias por semana para um público que não conhece ele. Esse cara se cadastra, passa a conhecer, passa a acompanhar e assim vai rodando, né, o funil de marketing de conteúdo de forma tradicional. Ao mesmo tempo, ele está mantendo o relacionamento com as pessoas que já acompanham ele. Percebe? Ele está ali, então, fazendo essa nova aula, chamando um público novo, mas também o cara que chegou, sei lá, faz 5 semanas, faz 5 meses, faz 5 anos, ele continua vendo o Pedro Sobral. Ele, naquela mesma peça de conteúdo, ele está conversando com um público novo, na mesma medida que ele está conversando com um público que já o acompanha. Então, ele consegue centralizar tudo no mesmo lugar. E aí vem a cereja do bolo, a grande jogada de mestre. O fato dele tirar a live do ar e mais, ele tira do ar para colocar dentro da comunidade dele.
Então, além de construir audiência, além de fortalecer o relacionamento com a audiência que já existia, além disso tudo, ele ainda melhora o produto dele toda semana. Ou seja, toda semana ele cria uma aula nova que melhora a entrega do produto dele. Cara, isso sim é usar alavanca. Isso sim é identificar uma atividade que vai, feita uma vez, vai trazer muito resultado nos dias seguintes, nos anos seguintes, né? Tem esse efeito de alavanca, né? De você, também de princípio de Pareto, né? Que eu gosto de repetir muito aqui no canal. Aquela tarefa que traz, única, que traz 80% do resultado. Então, com uma única live, ele consegue fazer tudo isso. E aí, só que você soma isso semana a semana, sei lá quantas lives ele tem, deve ter mais de 300 lives, mais de 350 lives. Não é à toa que ele está onde ele está. Mérito, merece. Primeiro que é muito inteligente, segundo porque se manteve disciplinado. E aí você veja. Ao criar audiência, né? Beleza, a gente falou nesse ponto. Ele está criando audiência nova, ele está estabelecendo um relacionamento com audiência que já existia, ele está melhorando o produto consistentemente toda semana, e ao fazer tudo isso, também vem mais um benefício, mais uma jogada de mestre. Ele está estabelecendo um canal de comunicação muito seguro com a audiência dele, que permite fazer vendas. Certo? Ele está toda semana produzindo conteúdo de graça, de qualidade, que serve para o próprio produto. Então, ele não pode fazer qualquer coisa. Ele não pode segurar a informação demais. Ele precisa, de algum modo, entregar aquilo que ele prometeu, porque aquelas aulas servem como aperitivo para o cara converter e virar membro da comunidade dele. Então, não pode ser qualquer coisa e, de fato, até onde eu vi, até onde eu já acompanhei, eu sei que a qualidade é muito boa do conteúdo. E isso tudo faz com que ele estabeleça uma rotina, as pessoas fiquem habituadas a acompanharem o canal, assistir as aulas, quando chega a vez de vender. Então ele abre e fecha as vagas para entrar na comunidade, certo? Ele mantém essa lógica até hoje. Ele fica com a comunidade fechada a maior parte do tempo. Então, ele está fazendo as lives. Vamos dizer, eu não sei qual que é a frequência, não analisei isso, né? Enfim, não acho tão relevante assim para o seu caso, para você que está vendo esse vídeo, mas vamos dizer que a cada 8 semanas de live, ele abre as inscrições em uma. Então, ele faz 7 semanas de conteúdo e abre as vagas para a comunidade na 8ª semana. E aí o ciclo se repete, passa 7 semanas de conteúdo, eu não sei se é isso, estou supondo, né? Ao fazer as 7 semanas de live de conteúdo, ele evidentemente está falando da comunidade o tempo inteiro. Só que o que é interessante, as pessoas não podem comprar nesses momentos. E quando ele abre as inscrições, ele já tem esse relacionamento. Ele já tem a atenção das pessoas nesse dia, nessa data, nesse horário, nesse modelo, nesse formato. O que, na minha opinião, facilita demais as conversões. É claro, ele faz também semanas, né, de lançamento, lá, semana do gestor de tráfego, sei lá, semana do Google Ads, qualquer coisa do gênero. Ele vai fazendo essas coisas, onde naturalmente ele faz ali um lançamento clássico, ou algo próximo disso, que deve impulsionar também as vendas dele, mas o ponto é que ele já estabeleceu esse relacionamento. Então eu arrisco dizer que se ele quer abrir carrinho sem fazer uma captura de lead específica para um lançamento, né? Tipo, ele vai fazer apenas uma abertura de carrinho de forma orgânica, sem captar novos leads para aquilo, né? Só com os leads que ele foi captando ao longo do dia, das semanas, com a divulgação da live. É plenamente possível. Ele consegue fazer e deve vender muito bem dessa forma, né? Não só agora, mas anos atrás, onde ele não tinha esse mesmo tamanho. Por quê? Porque ele estabeleceu esse relacionamento, esse hábito com a audiência, criando audiência todos os dias, fortalecendo, né, o relacionamento com a audiência antiga, melhorando o produto e permitindo, evidente, que as vendas aconteçam também no mesmo local, na mesma hora, no momento que as pessoas já estão habituadas. Vejo muito isso como se fosse mesmo um programa de televisão, como se fosse um Faustão da vida, que, cara, ele estabeleceu aquela rotina ao longo de décadas com o público dele, né, no Domingão do Faustão, e as marcas confiavam no Faustão.
confiavam na autoridade dele, na confiança do público com ele, né, que é o mais importante. Então, de algum modo, a gente consegue visualizar isso também no Pedro Sobral, né, de ter estabelecido esse dia, esse horário para fazer as lives acontecerem, certo? E assim eu vejo, ele une marketing, produto e vendas. Agora, você deveria fazer isso? Não sei, é difícil dizer assim. Cada caso é um caso. Apesar da simplicidade dessa estratégia de live semanal, que eu gosto muito, eu acho que é muito simples e faz parte da genialidade também do negócio, ela exige algumas habilidades. E uma das principais habilidades é justamente o tráfego. Por quê? Porque se você não é capaz de divulgar esse seu programa todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você talvez não tenha uma audiência crescente ou a mesma audiência que seja ao longo das semanas. E isso pode acabar te desmotivando, pode acabar não gerando o resultado que você gostaria, tanto de engajamento, de audiência, como de vendas. Então, um dos motivos pelos quais isso funciona tão bem para o Pedro, na minha leitura, além dele ser um cara super extrovertido, muito bom no ao vivo, dominar o assunto, etc, etc, tem também o fato de que ele é um gestor de tráfego. E ele sabe o que ele está fazendo. Captar lead é o que ele mais deve ter feito na vida. Então, ele faz isso muito bem para divulgar a própria live. Ou a equipe dele agora, não sei como é que é o esquema. O ponto é, provavelmente foi, se não é ele que faz ainda, foi ele que fez a gestão do próprio tráfego ao longo de muito tempo. Eu arriscaria dizer isso. Então, essa habilidade de ter uma gestão de tráfego muito afiada e também a disponibilidade de ficar criando anúncios quando as campanhas pararem de funcionar, os anúncios pararem de funcionar, coisas do gênero, ter essa análise de dados para saber que, cara, de fato eu estou trazendo tantas pessoas, mas tantas estão indo para a live, tantas estão ficando até o final. Esse olhar analítico eu acho que é importante, mas tirando isso, que é uma camada técnica a mais e não é para todo mundo, porra, é muito simples de fazer. De fato, é muito simples. Então, eu acredito que essa estratégia de live semanal, ela é muito boa para quem tem pouco tempo. Se você tem pouco tempo, cara, digamos que você tenha, sei lá, algumas horas por semana para fazer conteúdo, para trabalhar na sua marca pessoal. Eu acho que era meio que a realidade do Pedro lá quando ele começou. Ele devia ter os clientes de tráfego dele. O que ele fez? Live semanal. Então, beleza, a live vai durar ali, sei lá, 1 hora, 2 horas, 1h30. Tá, vamos separar 2 horas para entregar a live, né? Você vai ter um tempo de preparo. Vamos dizer que você consegue tirar 5 horas por semana, além dessas duas. Então, 7 horas semanais. 1 hora por dia, né? Plenamente possível, né? Então, você passa 5 horas, vamos dizer, preparando a live, o que pode até ser muito, e 2 horas entregando a live. Já era. Naturalmente, uma vez ou outra você vai fazer anúncio, mexer em campanha, talvez, alguma coisa assim, mas estabelecer na rotina, o que você tem que fazer é isso. Preparar a aula, entregar a aula. Preparar a aula, entregar a aula. Acabou. Me diz aí se fez sentido trazer essa análise para você, essa visão do modelo do Pedro. Eu entendo que hoje, como eu falei, o modelo dele é muito maior do que isso que eu estou dizendo, mas descascando assim todo o que é o negócio do Pedro Sobral hoje, eu acho que no cerne continua a aula semanal, que na minha leitura foi o que fez ele chegar onde ele está. Então, o objetivo aqui desse vídeo era mostrar esses pontos para você, fazer você refletir e de repente te ajudar a criar sua própria estratégia de conteúdo, talvez te incentivar a fazer as lives semanais. Eu mesmo estou cogitando, eu estava falando com um mentorado recentemente, veio no assunto a estratégia do Pedro Sobral, e eu estava falei, cara, eu acho que é a estratégia mais inteligente do mercado, e eu mesmo falei assim, você pode estar se perguntando, por que eu não faço isso? E, pois é, não sei. Talvez vaidade, né? Talvez assim, porra, não quero copiar o Pedro Sobral. Que merda, né, cara? Quem se importa com essa porra? Então, eu tô me provocando aqui, pensando em seguir algum modelo parecido. Espero que tenha feito sentido para você. Me deixe saber aí com curtida, comentário, enfim, reaja a esse vídeo, inscreva-se no canal
E se você tiver interesse de saber mais como funciona a minha comunidade conteúdo.org, te convido a clicar aqui no link da descrição, onde você pode saber mais. E na data da publicação desse vídeo, eu ainda tenho a disponibilidade de atender os membros fundadores com uma mentoria individual. Então, se você gostaria de receber uma mentoria individual de mim, esta é a melhor oportunidade até então. Clique no link e nos